Você sabe quais são as principais diferenças entre os dois tipos de estágio que você pode fazer nos Estados Unidos? Quais são esses dois tipos de estágio? Bom, quer fazer residência nos Estados Unidos? Tem duas possibilidades de estágio que você pode fazer. Você pode fazer o estágio observacional, que a gente chama de observership, ou você pode fazer o estágio prático, que a gente chama de clerkship. Vamos conversar sobre as diferenças entre esses dois tipos de estágio no vídeo de hoje. Eu sou Lucas Mitter, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo e eu revalidei o meu diploma médico durante a faculdade de medicina, tendo feito os dois steps. Eu documentei toda essa jornada e vou continuar documentando ela até o match, até passar na residência de neurocirurgia nos Estados Unidos e, enquanto isso, trazer informações para você. Vamos começar o vídeo de hoje. Por que eu estou falando dessa comparação? É difícil ver as pessoas comparando. O estágio hoje, definitivamente, que mais está na moda é o observership. E eu queria trazer essa comparação porque, em primeiro lugar, eu consegui fazer os dois tipos de estágio. Então, acho que eu tenho bastante lugar de fala em te dizer o que é bom e o que é ruim de cada estágio e quais são vantagens e desvantagens. Eu separei três pontos, três tópicos de comparação entre os observerships e clerkships, para que você entenda um pouco melhor quais são as principais diferenças entre um e outro e chegar numa conclusão que eu já quero te dar no começo do vídeo. Eu já quero te dar a conclusão que você tem que fazer os dois. E eu quero que você faça os dois. Não só para que você tire as suas principais conclusões, mas porque os dois te ajudam, os dois tipos de estágio te levam mais perto ao sonho de fazer residência médica nos Estados Unidos. Então, por favor, ouça esses três pontos de comparação, mas tente ao máximo fazer o possível para que você viva esses dois tipos de estágio, nem só um, nem só outro. Vamos começar primeiro com definições. O observership, ele é um estágio observacional. Ponto. Formalmente, você não põe a mão em paciente. Lucas, o que é pôr a mão em paciente? A gente usa muito esse termo. Pôr a mão em paciente é praticar ato médico, é atender paciente, é examinar paciente, é entrar em cirurgia, se paramentar, dar nós, fazer atos cirúrgicos, fazer procedimentos, documentar em prontuário, ter acesso a prontuário. Tudo isso é pôr a mão em paciente e tudo isso é o que você não faz em observership. Muito cuidado, né? Às vezes a gente vê as pessoas fazendo observership no Instagram e tem a impressão de que elas estão fazendo muita coisa. Eu sei porque o meu Instagram foi assim também, mas na prática, você acompanha todo mundo que faz essas coisas, mas nem sempre, na maioria das vezes, não é você que está fazendo essas coisas. Você acompanha o residente, você acompanha o médico, mas não é você que está documentando, não é você que está operando, não é você que está atendendo, examinando, né? Então esse é o primeiro conceito que você tem que ter em mente. No clerkship, não. No clerkship você pode, deve e é esperado que você faça todas essas coisas. Você ganha acesso ao prontuário, é esperado que você entre em cirurgia, que você entre em procedimentos, que você atenda pacientes de forma independente, examine de forma independente. Então essa é a primeira diferença. Esse é o primeiro conceito, na verdade, que você precisa ter. O segundo conceito que você precisa ter, antes da gente falar dos três pontos de comparação entre os observerships e clerkships, é que eles têm tempo para acontecer. É mais fácil explicar quando o clerkship deve acontecer, porque, exceto o clerkship, o que sobra é o observership. Como assim? O clerkship ele é um estágio muito especial. Você só pode fazer ele no último ano da graduação em medicina. Por que a gente fala no último ano e não no sexto ano? Porque depende da tua faculdade. Às vezes você que está me assistindo faz medicina em outro país. Isso é comum. E às vezes o teu último ano é o quinto ano. Às vezes o teu último ano é o sétimo ano, como em alguns lugares no México. Tem alguns amigos no México. Então, o clerkship é um estágio que se faz quando você é um senior year medical student. Senior year medical student. Quando você está no último ano. Quando você no Brasil é um sextonista, por exemplo. Antes disso, pode fazer, Lucas? Não pode. Depois disso, pode fazer quando você se forma? Não pode. Então, olha só, eu, formado como médico, perdi o direito de fazer clerkship. Olha só que coisa triste, né? Você que é médico e está me ouvindo, você só pode fazer este tipo de estágio, o estágio observacional. Por isso que esse estágio prático, o clerkship, ele é tão importante. Você só pode fazer ele no último ano. Olha que oportunidade. Você só vai poder fazer esse estágio em que você põe a mão nessa janela de tempo muito limitada.
Por isso que eu te incentivo a fazer os dois tipos de estágio. Então você precisa primeiro conhecer esses conceitos, essas principais características de cada um, para entender as três principais diferenças e por que você deve fazer os dois. Vamos lá. Diferença número um. A diferença número um é a integração com a equipe. Integração com a equipe. Em um estágio clerkship, você já é naturalmente inserido na equipe. Você já naturalmente recebe uma série de funções, é apresentado às pessoas e bora trabalhar. É exatamente assim. Eu queria te contar um pouquinho de como foi o meu primeiro clerkship, que foi um sub-internship, na Yale School of Medicine. Então dá uma olhada aqui nessa primeira foto. Sou eu aqui em frente ao hospital, que era o Yale New Haven Health, que é esse hospital aí. Primeiro dia, toma o scrub, toma o crachá, vai trabalhar. Essa é a equipe, muito prazer, pode começar a trabalhar. Então você naturalmente já é inserido na equipe. Isso é o que torna o estágio divertido, mas muito puxado. Então esse sou eu, já com uma carinha de sono já num dos primeiros dias. E além de você ser inserido com a equipe médica do hospital, os residentes, as enfermeiras, os médicos chefes, os cirurgiões, todo mundo do centro cirúrgico, todo mundo dos ambulatórios, você já recebe uma série de pares para trabalhar. Então aqui são os meus dois co-sobais, então nós éramos 3 sobais na neurocirurgia de Yale, e logo no primeiro dia que a gente pegou o crachá, todo mundo animado, mal sabia o que estava por vir, mal sabia a quantidade de trabalho que estava por vir. Então, esse é o primeiro ponto. Num clerkship você já é inserido naturalmente na equipe de trabalho. E no observership? No observership, não necessariamente. O que eu vejo é que isso pode acontecer, mas não é tão necessário assim. Por quê? Porque você está ali observando. O trabalho não depende de você para ser cumprido e não existem grandes expectativas com relação a você e a que você cumpra algum tipo de trabalho. E aqui eu vou te mostrar as minhas fotos no meu estágio observacional que eu fiz nesse hospital aqui, que na verdade é o Brigham and Women's Hospital, um dos hospitais escolas, hospitais escola de Harvard Medical School lá em Boston. Então esse sou eu aqui no primeiro dia. Perceba como no primeiro dia eu já tô com roupa de turista, né? No primeiro dia do meu sub-internship eu já tava de scrub trabalhando. No primeiro dia do meu observer, fui embora mais cedo, roupa de turista, vamos curtir a cidade, porque é a diferença assim. Eu ficava nesse prédio, o prédio 60 da Fenwood Road, que é o prédio onde ficava a neurocirurgia. Dá uma olhada por aí, todo feliz também no primeiro dia de estágio. E eu fui com um amigo meu da Santa Casa, mas de cara foi meio, quase, não foi decepcionante, mas foi quase assim, nossa, caramba, será que vai ser tranquilo assim? Porque você conhece as pessoas bem devagar, você que tem que ir lá se apresentar, você fala que você é o observer, não existe um cargo te esperando, acho que esse é o ponto, né? Então o clerkship, ele é um cargo, entre várias aspas, de estágio muito mais formal. Opa, bem-vindo, toma o scrub, vai trabalhar. O observer depende muito da instituição. Tem histórias que eu ouço de alunos, e eu não tive esse tipo de estágio, em que eles têm um observership que é muito clerk-like, parece um clerk. Vão trabalhar, chega já trabalhando, correria e tal, eventualmente consegue fazer alguma coisa, mas formalmente não pode, isso é importante falar. Formalmente em um observership você não pode pôr a mão, eventualmente consegue, mas não pode, tá? Inclusive no meu eu não fiz nada disso, não pode pôr a mão. Eu assinei uma série de documentos no meu observership atestando que eu não ia pôr a mão, eu não ia examinar paciente, não ia entrar em cirurgia, não pode. Então toma muito cuidado, tá? Mas tem relatos de outras pessoas que falam que conseguiram, é super esquisito. Essa é a primeira diferença das 3 diferenças entre um estágio e outro. A segunda diferença que eu queria trazer para você é, além dessa integração com a equipe, a integração com a universidade. Então eu quero te mostrar um pouco dos meus crachás dos estágios para que você entenda essa diferença que eu vou contar, que é o ponto número 2. Bom, ponto número 2 é a integração com a universidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um observer, você recebe um crachá que, na verdade, é um crachá que te dá um acesso limitado, muitas vezes, né? É um crachá que não te dá acesso a prontuário, que não te dá acesso a centro cirúrgico, muitas vezes, não te dá acesso a rouparia cirúrgica, não te dá acesso a supply rooms, que são aquelas salas que tem suprimento, seringa, agulha, material para procedimento, bandagem, curativo. No Observership, na verdade, é um crachá que
é para você transitar pelo hospital. E aqui eu queria mostrar para você o crachá do meu observership, que foi no Brigham, olha aí. Esse foi o meu crachazinho, a foto não tá bonita, mas ó, Observer da Neurosurgery, esse é o crachá que a gente ganha. Esse era um crachá que me dava absolutamente nenhum acesso, ele me dava o acesso ao hospital. Eu conseguia entrar no hospital com isso daqui, mas não conseguia fazer nada além disso. Até para entrar em centro cirúrgico era complicado, para pegar roupinha era complicado. Mas é um crachá bonitinho, mas é um crachá que não me dava acesso a nada, tá certo? E aí, compara. Esse era um crachá do Brigham and Women's, que é o hospital de Harvard. Perceba como esse não é um crachá de Harvard. É um crachá do Brigham and Women's. É um crachá do hospital e não da universidade. Compara isso, por exemplo, com esse crachá, que foi o crachá de Yale. Tá aqui, ó. É o crachá do Yale New Haven Health, do hospital. E, além de ganhar esse crachá, eu ganhei um crachá de Yale University. Então, olha só, por um mês, eu não fui só um estudante do hospital, mas eu fui um estudante de Yale, fazendo clerkship. Olha a diferença. Por quê? Este crachá do hospital, ele me dava acesso a tudo do hospital. Centro cirúrgico, rouparia, UTI, que a gente ficava muito na neuro-UTI, tudo. Por quê? O residente falava, ó, Lucas, vai lá buscar o kit para mim de fazer uma DVE. Eu tinha que ir lá e pegar o kit. E além disso, eu tive um crachá de Yale, que me dava acesso às salas de aula de Yale, a todo o campus de Yale, a biblioteca, a ginásio, tudo. Então, quando você faz um clerkship, você vira efetivamente um aluno da universidade por um mês, né? Quando você faz um observership, não. Você é um cara visitando o hospital. Aqui, você é um trabalhador do hospital e aluno da faculdade por um mês. Esse era exatamente o mesmo crachá que os meus amigos de Yale tinham, que faziam medicina lá. Então, isso que eu achei muito, muito legal, assim, eles meio que fazem questão que você vire aluno da faculdade por um mês. Assim como quem faz clerk em Harvard ganha um ID de Harvard, mas eu não fiz clerk em Harvard, porque estava fechado, eu ganhei só o crachazinho do hospital. Mesma coisa com outro clerk que eu fiz, olha aí, ó, da Cornell. Então é o mesmo crachazinho. E, por fim, o do NIH, que não é uma universidade, na verdade é um órgão público americano. Mas eu queria mostrar para vocês essa comparação nesse segundo ponto, que realmente quando você faz um clerkship, eles fazem questão que você vire um aluno da universidade por um mês e tenha acesso a tudo, te dão o login, te dão acesso ao prontuário, fazem você participar do clube de benefícios da universidade, tudo. Porque você está vivendo como um aluno da universidade por um mês. No Observership, não. Por isso que eu bato tanto martelo, gente, para que você que tem essa oportunidade, faça esse estágio, tá? Então, esse é o segundo ponto de diferença. Terceiro ponto de diferença entre os dois tipos de estágio é a possibilidade de uma carta de recomendação forte. Você percebeu que você, como pessoa que quer fazer residência médica nos Estados Unidos, faz os estágios pensando em te ajudar na sua aplicação para residência médica por meio de cartas de recomendação. Na verdade, essa que é a grande função dos estágios. A grande função dos estágios não é decidir se você quer fazer medicina nos Estados Unidos, não é melhorar a tua bagagem sociocultural, não é treinar o seu inglês. Essas são funções secundárias. A função principal de um estágio médico nos Estados Unidos é te ajudar a passar na residência. Vamos ser claro aqui, quase maquiavélico, não inventa coisa pra cima de mim. A grande função é te ajudar a passar na residência. Então, haja de acordo. Seja um médico excelente, tenha um inglês excelente, atenda os seus pacientes muito bem, é para isso que serve. E como que um estágio te ajuda a passar na residência? Por meio de cartas de recomendação. Uma carta de recomendação é sempre escrita por um médico americano que te viu trabalhar, seja num observership, seja num clerkship, e ele fala sobre você e suas habilidades. Pensa comigo, em qual estágio o médico americano vai ter mais substrato, conteúdo para falar de você? O estágio em que você pode pôr a mão ou o estágio que você não pode pôr a mão? No estágio que você pode pôr a mão. Por quê? Ele vai poder falar, olha, o Lucas foi um bom cirurgião, ele chegou cedo, ele preencheu o prontuário certinho, ele ajudava os outros residentes. Ele tem substrato para falar isso. Num Observer, menos. Por quê? Porque as oportunidades são menores. Mas a minha fala não é para desanimá-los, e aí eu queria trazer alguns exemplos de atividades que eu fiz durante o meu observership que eu senti que me ajudaram bastante e provavelmente acontecerão com você. Embora você não consiga participar de cirurgias em um observership, você consegue participar de treinamento cirúrgico. Então, olha só, essa foi uma coisa muito legal que eu fiz
quando eu estava lá em Harvard, treinamento de sutura no microscópio. Esse aqui foi o meu primeiro dia, dar uma olhada como as suturas estão feias, todas desalinhadas, estava pegando o jeito do microscópio ainda, mas é importante treinar, é por isso que chama treino, e aí depois do do dia inteiro treinando, as suturas ficaram mais bonitinhas depois do microscópio, dá uma olhada aí. E a gente fica treinando nesse material que não é um material biológico, é como se fosse um material sintético com o microscópio neurocirúrgico mesmo, que eles usam na cirurgia. Então, você consegue mostrar para um médico: olha só, eu tô treinando, eu tenho habilidade, eu tô ouvindo o toque que você tá me dando, faz assim, faz assado. Essa é uma das formas de se destacar, por exemplo. E olha só, depois disso a gente também treinou pegar uma broquinha e tirar essa casca do ovo, como vocês estão vendo, sem quebrar essa película. Esse é um ovo, ovo de cozinha normal mesmo. Esse é o treino que o residente faz mesmo, e dá um ponto nessa membraninha do ovo sem quebrá-la. Então, olha só, você participa de treinamentos que não envolvem seres humanos, que são treinamentos que os residentes fazem também, e nisso você consegue substrato para que alguém te escreva uma carta falando: olha, o Lucas, pô, treinou legal com a gente aqui, fez pergunta, foi super ativo, suturou bem, ouviu os toques que eu dei para ele. Então esse é o primeiro ponto. Você consegue sim se destacar nos estágios, fazendo atividades que não sejam relacionadas a pôr a mão na massa. E além de treinamento prático, eventualmente simulações, você consegue participar de apresentações de pesquisa e grand rounds. Toda grande universidade nos Estados Unidos, e todas essas que eu fui, tem esses momentos, dependendo do serviço, né? Que são chamados de grand rounds, que são, na verdade, as visitas aos pacientes, só que sempre tem apresentações científicas envolvidas em que falam de pesquisa, falam de doença, falam de medicina mesmo e fazem muita pergunta. E quando eu estava no meu estágio lá em Harvard, por mais que fosse um estágio observacional, me fizeram muita pergunta. Teve um momento que um dos grandes chefões lá do departamento, eu estava lá no fundo, ele olhou para mim lá atrás e falou assim: você, o estudante de medicina, vem aqui. Me chamou na frente de todo mundo e começou a me fazer pergunta da tomografia do paciente. Falou: esse paciente que a gente está discutindo, sabe prestando atenção? Tava. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que imagem é essa? Que lesão pode ser essa? Começou a me fazer pergunta na frente de todo mundo. E por mais que eu era só o observer, só o cara que estava olhando e não podia pôr a mão, você vai respondendo e vai mostrando ali o teu conhecimento. Então não se desanime. Por mais que a integração à equipe seja menor, por mais que você não seja o aluno da universidade pelo mês, por mais que as oportunidades de destaque sejam menores, elas existem e dá para fazer um observer muito bem feito. A regra que eu quero que você guarde é: pode fazer clerkship? Faça, vale muito a pena. A carta de um clerkship vai ser muito mais forte que a carta de um observership, mas dá para fazer um observership muito bom e mais ainda, dá para passar na residência só com vários observerships, bons observerships. Mas, na medida do possível, eu quero que nem essa foto que você está vendo aí, eu quero que você faça o seu clerkship, eu quero que você receba esse certificado, eu quero que você fique com essa marquinha na mão de tanto entrar em cirurgia, eu quero que você tenha que chegar no hospital 3 horas da manhã, porque é assim que o médico vai ter substrato para escrever bem de você e vai te ajudar muito, muito a fazer a residência nos Estados Unidos. Tudo isso vem com o preço. A maioria dos observerships são gratuitos, né? Muito cuidado com quem vende produtos com isso. A maioria dos observerships são gratuitos, basta ter a sorte de pedir para o médico e fazer uma aplicação bem feitinha por meio de um e-mail, versus o clerkship, que é geralmente um estágio pago, e você paga da mesma forma que você vira aluno, que nem um cara de Yale, você paga que nem um cara de Yale. Isso é caríssimo. Então são estágios mais pagos, são aplicações formais que exigem os steps, mas que valem muito, muito a pena. E aí, você sabia dessas três diferenças? Você estava convencido? Eu espero que você veja esse vídeo, depois desse vídeo, fique absolutamente convencido a tentar fazer o clerkship, porque ele é um estágio que te ajuda muito, mas é o que eu falei, tem que fazer os dois. Eu sou o maior defendedor de que você faça o observership também, porque os dois te ajudam em toda essa trajetória, depois de estudar para os steps, a ir em direção a ser aprovado na residência médica nos Estados Unidos. Manda esse vídeo para aquele teu amigo que nunca pensou em fazer clerkship, que nunca pensou em estudar para os steps, que não está muito informado direito sobre esse processo. Já curte esse vídeo. Se você quiser conhecer meu trabalho com a mentoria individual dos alunos do Time Yankee, por favor, o link da lista de espera está aqui na bio. E se você quiser fazer parte do Step Zero, nosso curso gravado com as lives ao vivo de como estudar para os steps, assim como o americano estuda, por favor, o link está aqui embaixo. Uma parte muito legal do meu treinamento
de ter feito todos esses estágios foi ter conhecido uma série de americanos dessas universidades e ter aprendido como eles estudam. Então eu consegui destilar muito bem esse conhecimento, sem afiliação alguma a uma dessas universidades, no Step Zero. Então fica aí o convite para que você acesse o link aqui embaixo para conhecer o nosso trabalho e eu espero te receber ou na mentoria ou no Step Zero muito em breve. Meu Instagram também vai estar na descrição para você acompanhar as caixinhas do dia a dia e toda essa rotina rumo ao match da neurocirurgia nos Estados Unidos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!